O milionário barbeiro fica estático ao ver o mendigo negro chorando na barbearia. É seu sobrinho. Era um dia ensolarado no Rio de Janeiro, e a barbearia de Fernando, um verdadeiro templo da estética masculina, estava movimentada como sempre. As cadeiras vermelhas brilhavam sob a luz natural que entrava pelas grandes janelas, e o som dos tesouras cortando o cabelo misturava-se ao cheiro doce da pomada. Mas algo naquela manhã estava prestes a mudar. Ao entrar no lugar, Fernando parou. Seus olhos se fixaram em um canto, onde um mendigo negro, de barba desgrenhada e roupas rasgadas, chorava em silêncio. Era uma cena inquietante. O homem não parecia se encaixar no ambiente luxuoso, e isso intrigou Fernando. Havia algo familiar naquele rosto que o fez sentir um aperto no peito. Sem saber por quê, lembranças de um passado esquecido vieram à tona. Seu irmão, Carlos, que havia morrido anos atrás em um acidente, sempre fora o preferido da família. As disputas entre eles eram constantes. E então, em meio às lágrimas do mendigo, uma revelação o atingiu como uma onda forte. Carlos sempre falava de um sobrinho que ele queria encontrar. Uma criança que tinha ficado para trás. Um sobrado que nunca conhecera. Samuel? Fernando murmurou, quase sem querer. O mendigo levantou a cabeça e seus olhos brilhantes se encontraram. As lágrimas escorriam por seu rosto sujo, e Fernando sentiu um nó na garganta. Como isso era possível? A conexão que não esperava. A dor e o abandono refletidos um no outro. Mas não era só isso. Havia mais pressão em sua vida do que apenas esse reencontro. Nos últimos meses, Fernando vinha enfrentando um rival que parecia querer arruinar tudo o que construiu. Um concorrente desleal que sonhava em ver sua barbearia desmoronar. E isso o deixava inquieto. Era uma luta incansável. Mas agora, com a presença de Samuel, Fernando sentiu que sua vida estava virando de cabeça para baixo. A atmosfera na barbearia era pesada. Os clientes cochichavam, lançando olhares curiosos ao mendigo e a Fernando, que tinha parado no meio do salão, atônito. Ele sempre fora o homem de sucesso, mas agora se via não só como um milionário barbeiro, mas como um tio que havia perdido tanto. Sem saber como agir, ele se aproximou de Samuel. "Você é meu sobrinho?" A pergunta ecoou no ar, carregada de incredulidade. Samuel assentiu, a dor em seus olhos se misturando a uma nova esperança. Fernando percebeu que se houvesse alguma possibilidade de reconstruir a família, agora era a hora. Mas como confiar em um homem que a vida relegou ao abandono? E quem era de fato seu rival? Um dos clientes, não muito longe, olhava com um sorriso traiçoeiro. Que ele sabia sobre seus planos para a barbearia? O capítulo da vida de Fernando acabara de ganhar uma reviravolta inesperada. A luta não era apenas pela barbearia, mas pelo legado familiar que agora pulsava entre ele e Samuel. O que mais o destino reservava para os dois? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Ao ouvir a confirmação de Samuel,
Fernando sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. Seu sobrinho. A frase ficou presa no ar, carregada de um significado que ia além das palavras. Mas antes que pudesse processar tudo, um estrondo horrendo fez a barbearia tremer. As grandes janelas de vidro estouraram em 1000 pedaços, e um grupo de homens encapuzados invadiu o espaço, gritando ordens e brandindo armas. O caos tomou conta. Os clientes se encolheram em seus bancos aterrorizados, enquanto Fernando, ainda atordoado, puxou Samuel para trás, como se pudesse protegê-lo. "Fiquem todos no chão!" gritou um dos assaltantes, a voz cortante como uma lâmina. O ar tinha um gosto amargo de medo. Todos estavam paralisados, exceto Samuel, que parecia compreender a gravidade da situação de forma instantânea. Os olhos dele, antes cheios de lágrimas, agora estavam ardendo com uma nova intensidade. "Fernando, é a máfia. Eles estão atrás de você." Samuel sussurrou, seu rosto um emaranhado de medo e desespero. As palavras do sobrinho ecoaram na cabeça de Fernando como um tambor, revirando seu estômago. Como era possível? Ele nunca esteve envolvido com nada do tipo. Estava apenas tentando manter sua barbearia e seu nome limpos. Os assaltantes vasculhavam as coisas, descendo as cabeceiras de cabelo e xingando os clientes para que entregassem seus objetos de valor. Um deles se aproximou de Fernando, que segurava Samuel contra si. "Você não é o barbeiro milionário?" "Prepare-se para pagar a conta, chefia." E sorriu de forma maliciosa, como se já estivesse saboreando a vitória. O coração de Fernando disparou, e uma sensação de impotência tomou conta dele. "Samuel, eu não sei o que fazer." Fernando sussurrou, a adrenalina correndo por suas veias. A dor de reencontrar o sobrinho agora estava ofuscada pelo terror do momento. Mas foi então que ele percebeu algo em Samuel, uma determinação que não era dele. "Fique atrás de mim." O jovem, no entanto, não se moveu. Ele olhou para Fernando com seriedade. "Eu posso ajudá-lo, tio. Me deixe lidar com isso." Antes que Fernando pudesse responder, Samuel soltou um grito definido. "Parem! Não precisam de tudo isso." A coragem do jovem fez os assaltantes hesitarem. Eles trocaram olhares confusos. O que deveria ser um encontro de família se transformava em algo surreal. Fernando segurou forte o peito. O nó na garganta voltou, agora enraizado em um mix de admiração e dúvida. Como Samuel poderia saber o que havia debaixo daquela aparência abandonada? Antes que ele pudesse perguntar, os ladrões começaram a rir. "Olha, temos um valente aqui. O que você vai fazer, garotão? Enfrentar a gente?" Um deles deu um passo à frente, o olhar provocativo, hostil, mas Samuel não recuou. Na verdade, Fernando viu o brilho nos olhos dele, uma determinação que o barbeiro nunca imaginou que seu sobrinho tivesse. Sem aviso, Samuel se inclinou e, com uma agilidade surpreendente, disparou na direção dos assaltantes, desferindo um golpe com um pedaço de madeira que pegou um deles distraído. O homem gritou enquanto caía. O barulho do impacto ecoou na barbearia. Fernando ficou em choque. Como isso era possível? Em meio ao pânico, o que ele sabia sobre Samuel? Essa nem era a pergunta certa. A verdadeira questão estava surgindo com uma força devastadora. Quem realmente era aquele mendigo? A balança da realidade começava a se desvirtuar. Samuel não era apenas um mendigo. E o que mais havia de errado em sua vida, escondido sob aquela fachada? Fernando sentiu o peso de um segredo pressentido, uma revelação prestes a emergir das sombras. E no fundo, enquanto o caos eclodia, um detalhe sutil
passou despercebido por todos. O sorriso traiçoeiro do rival de Fernando, um cliente sentado na cadeira, assistindo a tudo com um olhar satisfeito. O que ele sabia? O jogo de poder estava apenas começando, e a verdadeira batalha por sua barbearia mudava radicalmente. O que mais o destino reservava para Fernando e Samuel? Samuel, com um brilho novo nos olhos, avançou para os assaltantes. O golpe que ele desferiu pegou um deles de surpresa. Outros olhares se voltaram para ele, e o clima na barbearia mudou instantaneamente. Fernando ainda estava em choque, se perguntando quem era aquele homem diante dele, o sobrinho que nunca conheceu. Mas o espanto logo se transformou em preocupação novamente. "Samuel, volta aqui!" gritou Fernando. Mas o jovem já estava se movendo, ágil como um gato, desafiando a força bruta dos assaltantes. A atmosfera estava carregada, e o som quebrado do vidro estilhaçado ainda ecoava na mente de todos. "Garoto, você é louco!" O líder dos assaltantes avançou, seu sorriso se transformando em um semblante de raiva. Mas Samuel não hesitou. Ele se balançou para o lado, desviando do punho que veio em sua direção e, com um movimento rápido, pegou um banco próximo e o usou como escudo. Fernando estava paralisado, o coração aos saltos em seu peito. "Samuel, não faça isso!" ele gritou, impotente. Mas Samuel estava numa guerra diferente. Havia mais em jogo aqui. Muito mais do que uma simples briga por sobrevivência. O assaltante, furioso, pegou uma arma e apontou para Samuel. "Você acha que pode brincar de bonitão? Isso aqui não é filme, moleque." Fernando viu o momento se arrastar, a tensão crescendo até o ponto de ruptura. Olhares se cruzaram pela barbearia, cada um temendo o que estava por vir. O silêncio antes da tempestade. Mas então, algo estranho aconteceu. Uma voz familiar surgiu do fundo da barbearia, cortando a tensão. "Chega! Deixe o garoto em paz." Era a figura do rival que Fernando conhecia. Roberto, sempre com um ar de superioridade ao seu redor. Ele se pôs em pé, calmo, como se estivesse no controle da situação. Os assaltantes, confusos, olharam para ele. "Roberto?" Fernando não conseguia acreditar. O homem que sempre o atacou, agora parecia se intrometer na situação. Porém, havia algo nos olhos de Roberto que não combinava com a situação. Um brilho traiçoeiro. Um plano em meio ao caos. A sensação de desconfiança começou a invadir Fernando. "Você não quer machucar ninguém, não é? Vamos resolver isso de outro jeito", Roberto disse, sorrindo para os assaltantes, como se conhecesse cada um deles. "Apenas deixem isso para lá e tudo vai ficar bem." O líder hesitou entre a indignação e a curiosidade. "O que você quer, então?" A tensão estava insuportável. Fernando sentia seu mundo girar. Como poderiam aqueles homens confiar em Roberto? Seria ele parte disso tudo? As perguntas se espalharam como fogo em palha seca. E então, como um mágico, puxando uma carta da manga, Roberto revelou um envelope. "Eu posso ajudar. Tenho uma proposta que vai agradar a todos os lados." Ele olhou rapidamente para Fernando, um brilho que dizia que ele sabia muito mais do que deveria. Mas antes que qualquer um pudesse processar, o que aconteceu em seguida derrubou todas as suposições. Samuel, percebendo o que estava se desenrolando, gritou: "Pare, tio, não confie nele." Antes que Fernando pudesse compreender o que se passava, um dos assaltantes fez um movimento impetuoso e um disparo ecoou pelo ar. O som foi o que traçou o final de tudo. As pessoas gritaram e o vidro estourou novamente.
Fernando olhou para Samuel, seu coração partindo-se quando viu o corpo do sobrinho colapsar. Uma fração de segundo se arrastou como se tudo estivesse em câmera lenta. O jovem caiu, e a vida que antes pulsava em seus olhos foi subitamente extinguida. Fernando sentiu que o chão se abria. O relógio parou. O caos tratava de esconder a verdade que começou a desmoronar à sua frente. Roberto sorriu de uma forma que Fernando nunca tinha visto antes. Uma revelação distante, mas afiada, começou a se formar na mente de Fernando. Ele sempre tivera uma intuição sobre seu rival, mas isso ia além de qualquer rivalidade. Isso era uma traição profunda que minava tudo o que Fernando conhecia e amava. A barbearia, seu orgulho, seu legado, estava agora no meio de um terrível jogo de poder. Com Samuel derrubado, Fernando se viu não apenas como um milionário barbeiro, mas como um homem sem chão, à beira de uma catástrofe. E a pergunta assombrava sua mente: quem realmente era Samuel? Que segredos o jovem carregava consigo? O silêncio logo se seguiu ao barulho ensurdecedor do disparo. E o futuro parecia mais distante do que nunca. As linhas do destino agora desenhavam uma nova estrada. E Fernando, mais perdido do que nunca, sabia que a verdadeira batalha apenas começava. O silêncio pesado tomou conta da barbearia. E Fernando sentiu seu coração, o sangue escorria, tingindo o chão de um vermelho profundo e cruel. O mundo ao seu redor parecia desfocar, cada grito e cada queda ecoando distante enquanto ele segurava seu sobrinho. Samuel, não assim. Ele não conseguia processar. O olhar de terror nos olhos de Samuel, agora apagado pela morte, o paralisava. As memórias do sorriso, da ênfase na palavra tio, saíam de sua mente como uma chama se apagando. O que poderia ter sido um reencontro inesquecível, agora se transformava em uma tragédia inteira. Os assaltantes estavam paralisados. A cena à frente deles se desenrolando em um filme que não anteciparam. Algo dentro de Fernando se partiu. O que ele diria para a mãe de Samuel, para a família? Como poderia seguir sem seu sobrinho? Mas antes que o desespero pudesse consumir Fernando, uma explosão de adrenalina tomou conta de seu ser. Ele se levantou, os olhos fixos em Roberto, que estava com um sorriso que faria qualquer pessoa se sentir inquieta. "O que você fez?" Fernando gritou, a voz tremendo com raiva e dor. Eu não fiz nada", Roberto respondeu, como se pudesse se desvincular de tudo. "Essa bagunça não é culpa minha." Ele começou a flertar com o grupo de assaltantes, oferecendo alguma espécie de acordo. Fernando se perguntava se o rival sempre esteve no meio da confusão. O coração de Fernando acelerou. Ele olhou ao redor, notando agora que os outros clientes estavam em pânico, mas todos os olhares fixados nele e em Samuel, que estava ali, tão frágil. Foi quando Fernando percebeu a pequena arma que Roberto mantinha escondida atrás do cós. Ele não era apenas um rival na barbearia. Havia algo mais sombrio. Roberto estava ligado a tudo. Ele sentiu o peso do que poderia ser uma traição monumental. Você estava com eles, não é?" Ele quase sussurrou. A cabeça de Fernando girava enquanto cada peça começava a se encaixar. Os rumores sobre a queda da barbearia, as práticas desleais, tudo fazia sentido agora. "Você e sua família sempre foram um obstáculo para mim." Roberto debochou, e a atitude dele exalava desprezo. "Eles nunca foram dignos.
Você pensou que tudo isso era só um ato de rivalidade? Não, querido Fernando. Isso é muito mais que isso. Fernando olhou para Samuel, lembrando-se das palavras do sobrinho sobre encontros e reencontros, enquanto a esperança para um futuro melhor se esvaía. A confusão tomou conta de seu coração e mente, um redemoinho de dor e fúria. Chega! Eu vou acabar com isso! Ele gritou, a determinação crescendo. Num lampejo, Fernando se virou, decidindo que precisava salvar o que restava de sua dignidade. Ele não lutaria apenas por sua barbearia, mas pelo legado que agora também pertencia a Samuel. O olhar dos assaltantes era incerto, e eles hesitaram ao ver a força de Fernando crescendo. Um sussurro cortou o silêncio. Você não é o único com um segredo, Fernando, disse Roberto, o olhar provocativo. E assim, Fernando ficou em choque, pensando no que mais poderia vir à tona. O que Roberto sabia? A revelação pairou no ar, como uma tempestade prestes a desabar. Fernando sentiu o mundo girar ao seu redor. Antes que pudesse formular uma resposta, o vidro da porta principal se estilhaçou em uma nova explosão, e figuras conhecidas entraram. Policiais, todos no chão! Gritaram, cercando a barbearia. O cambalear de vozes e péssimos movimentos injetaram uma nova onda de caos e indecisão. Fernando, isolado no meio da confusão, sabia que a verdade ainda estava longe de ser revelada. Havia segredos sombrios e relações prejudicadas que precisavam vir à tona. E, acima de tudo, ele precisava saber o que realmente estava em jogo. O que mais viria à tona enquanto a luta pela sobrevivência se agigantava à sua volta? O silêncio pesado tomou conta da barbearia, e Fernando sentiu seu coração afundar. Ele se ajoelhou ao lado de Samuel, o corpo do jovem sem vida em seus braços. O sangue escorria, tingindo o chão de um vermelho profundo e cruel. O mundo ao seu redor parecia desfocar, cada grito e cada queda ecoando distante, enquanto ele segurava seu sobrinho. Samuel, não assim. Ele não conseguia processar. O olhar de terror nos olhos de Samuel, agora apagado pela morte, o paralisava. As memórias do sorriso, das palavras de carinho que nunca teve a chance de dizer, se esvaíam de sua mente como uma chama se apagando. O que poderia ter sido um reencontro inesquecível, agora se transformava em uma tragédia cruel. Os assaltantes estavam em choque. A cena à frente deles se desenrolando como um filme que não anteciparam. Algo dentro de Fernando se partiu. O que lhe diria para a mãe de Samuel? Como poderia seguir sem seu sobrinho? Mas antes que o desespero pudesse consumir Fernando, a adrenalina tomou conta de seu ser. Ele se levantou, os olhos fixos em Roberto, que estava com um sorriso que faria qualquer um sentir inquietude. — O que você fez? Fernando gritou, a voz tremendo de raiva e dor. — Eu não fiz nada! Roberto respondeu, como se pudesse se desvincular de tudo. — Essa bagunça não é culpa minha. A maneira como ele se dirigia aos assaltantes, quase como se estivesse flertando com eles, aumentava a sensação de traição que Fernando já sentia crescendo dentro de si. — Você e sua família sempre foram um obstáculo para mim. Roberto debochou, e seu ar de superioridade subiu ao topo. Pensou que isso seria só rivalidade? Não, querido Fernando, isso é muito mais que isso. O olhar de Fernando se estreitou, em busca de respostas. A confusão tomou conta de seu coração e mente, um redemoinho de dor e fúria. — Chega! Eu vou acabar com isso! Ele gritou, a determinação crescendo em seu peito. O assaltante, que tinha a arma, olhou para Roberto, como se esperando por uma ordem. O momento estava tenso, o ar pesado de promessas de violência. A polícia finalmente fez sua entrada triunfal. — Polícia, todos no chão! Gritaram, cercando a barbearia. Os assaltantes hesitaram, surpresos,
E Fernando sentiu um raio de esperança, enquanto a balança do caos mudava de direção. Mas então, como um truque de mágica, uma segunda explosão ecoou. Da porta dos fundos da barbearia, uma figura conhecida apareceu. Era Carlos, o irmão de Fernando, que havia estado morto por anos. E não só isso. Ele estava vistosamente vestido e segurava uma pistola com uma mão firme. O choque que percorreu o salão foi palpável. Fernando, ele clamou, e por um momento o tempo congelou. Os clientes se agacharam, em busca de segurança. Eu disse que não era para ninguém se mexer, Carlos gritou. Mas havia um calor de emoções em seu olhar que era difícil ignorar. É você! Fernando gaguejou, os sentimentos misturados entre alívio e incredulidade. Como isso é possível? Carlos sorriu, mas não era um sorriso familiar. Era um sorriso repleto de segredos, como se tivesse emergido de um pesadelo que sempre foi real. Eu sempre estive aqui, irmão. Nunca estive tão longe. E você também fez questão de me esquecer, não é? As provocações ecoaram na mente de Fernando, enquanto ele olhava para seu irmão, sem saber se estava se sentindo aliviado ou apavorado. As distrações e dramas da barbearia pareciam irrelevantes comparados ao que se revelava ali. O que mais ele não sabia sobre Carlos? Quais segredos estavam escondidos naqueles anos de silêncio? E, de repente, Samuel, ainda em seus braços, remexeu. Era um movimento pequeno, mas o suficiente para trazer Fernando de volta à realidade. Samuel, ele sussurrou, os olhos arregalados, a esperança renascendo. Não era tão simples. As sirenes da polícia estavam cada vez mais próximas. E em um breve momento, Carlos olhou para Roberto, que parecia ter um entendimento silencioso. O que estava acontecendo ali? Fernando realinhou seu foco antes que tudo desmoronasse. As conexões entre eles eram mais profundas do que ele sabia. E então, enquanto o caos se agravava, a frase que nunca deveria ser dita finalmente escapuliu da boca de Roberto. Você ainda não sabe a verdade sobre seu sobrinho. A revelação pendia no ar, um aviso antes da tempestade. Fernando sentiu o chão desmoronar sob seus pés. O que mais poderia se revelar no meio daquela confusão? O que o destino ainda tinha reservado para ele e para Samuel? Donto, o silêncio pesado tomou conta da barbearia, e Fernando sentiu seu coração afundar. Ele se ajoelhou ao lado de Samuel, o corpo do jovem sem vida em seus braços. O sangue escorria, tingindo o chão de um vermelho profundo e cruel. O mundo ao seu redor parecia desfocar, cada grito e cada queda ecoando distante, enquanto ele segurava seu sobrinho. Samuel, não assim! Ele não conseguia processar. O olhar de terror nos olhos de Samuel, agora apagado pela morte, o paralisava. As memórias do sorriso, das palavras de carinho, que nunca teve a chance de dizer, se esvaíam de sua mente como uma chama se apagando. O que poderia ter sido um reencontro inesquecível, agora se transformava em uma tragédia cruel. Os assaltantes estavam em choque, a cena à frente deles se desenrolando como um filme que não anteciparam. Algo dentro de Fernando se partiu. O que ele diria para a mãe de Samuel? Como poderia seguir sem seu sobrinho? Mas antes que o desespero pudesse consumir Fernando, a adrenalina tomou conta de seu ser. Ele se levantou, os olhos fixos em Roberto, que estava com um sorriso que faria qualquer um sentir inquietude. — O que você fez? Fernando gritou, a voz tremendo de raiva e dor. — Eu não fiz nada, Roberto respondeu, como se pudesse se desvincular de tudo. Essa bagunça não é culpa minha.
A maneira como ele se dirigia aos assaltantes, quase como se estivesse flertando com eles, aumentava a sensação de traição que Fernando já sentia crescendo dentro de si. Você e sua família sempre foram um obstáculo para mim. Roberto debochou, e seu ar de superioridade subiu ao topo. Pensou que seria só rivalidade? Não, querido Fernando. Isso é muito mais que isso. O olhar de Fernando se estreitou em busca de respostas. A confusão tomou conta de seu coração e mente, um redemoinho de dor e fúria. Chega! Eu vou acabar com isso! Ele gritou, a determinação crescendo em seu peito. O assaltante que tinha a arma olhou para Roberto, como se esperando por uma ordem. O momento estava tenso, o ar pesado de promessas de violência. A polícia, finalmente, fez sua entrada triunfal. Polícia! Todos no chão! Gritaram, cercando a barbearia. Os assaltantes hesitaram, surpresos, e Fernando sentiu um raio de esperança enquanto a balança do caos mudava de direção. Mas então, como um truque de mágica, uma segunda explosão ecoou. Da porta dos fundos da barbearia, uma figura conhecida apareceu. Era Carlos, o irmão de Fernando, que havia estado morto por anos. E não só isso, ele estava vistosamente vestido e segurava uma pistola com uma mão firme. O choque que percorreu o salão foi palpável. Fernando! Ele clamou, e por um momento, o tempo congelou. Os clientes se agacharam, em busca de segurança. Eu disse que não era para ninguém se mexer, Carlos gritou. Mas havia um calor de emoções em seu olhar que era difícil ignorar. É você? Fernando gaguejou, os sentimentos misturados entre alívio e incredulidade. Como isso é possível? Carlos sorriu, mas não era um sorriso familiar. Era um sorriso repleto de segredos, como se tivesse emergido de um pesadelo que sempre foi real. Eu sempre estive aqui, irmão. Nunca estive tão longe. E você também fez questão de me esquecer, não é? As provocações ecoaram na mente de Fernando enquanto ele olhava para seu irmão, sem saber se estava se sentindo aliviado ou apavorado. As distrações e dramas da barbearia pareciam irrelevantes comparados ao que se revelava ali. O que mais ele não sabia sobre Carlos? Quais segredos estavam escondidos naqueles anos de silêncio? E, de repente, Samuel, ainda em seus braços, remexeu. Era um movimento pequeno, mas o suficiente para trazer Fernando de volta à realidade. Samuel? Ele sussurrou, os olhos arregalados, a esperança renascendo. Mas a verdade não era tão simples. As sirenes da polícia estavam cada vez mais próximas, e em um breve momento, Carlos olhou para Roberto, que parecia ter um entendimento silencioso. O que estava acontecendo ali? Fernando realinhou seu foco, antes que tudo desmoronasse. As conexões entre eles eram mais profundas do que ele sabia. E então, enquanto o caos se agravava, a frase que nunca deveria ser dita finalmente escapuliu da boca de Roberto. Você ainda não sabe a verdade sobre seu sobrinho. Fernando congelou. O que você quer dizer? Roberto, com um olhar gélido, continuou. Samuel não é quem você pensa. Ele é parte de algo muito maior. A morte não foi um acidente. E a ligação entre nós é mais forte do que sua família quer admitir. A revelação pairava no ar como um veneno. Fernando sentiu o chão desmoronar sob seus pés. O que mais poderia se revelar no meio daquela confusão? O que o destino ainda tinha reservado para ele e para Samuel? Fernando congelou. O que você quer dizer? As palavras de Roberto ecoaram em sua mente.
como uma bomba prestes a explodir. A sala parecia encolher-se em torno dele. Então Carlos, seu irmão, falou, sua voz cortante. Roberto está certo. Samuel não é apenas um mendigo. Ele é parte da nossa história, da nossa família. E você nunca soube. Fernando olhou para Carlos, seu coração disparando. Que história era essa? Você acha que Samuel é só um sobrinho perdido? Não, ele é mais, muito mais. Isso não é o que você imagina, Fernando. Carlos continuou, seus olhos cheios de uma intensidade que Fernando nunca havia visto antes. As sirenes da polícia aumentavam. O caos lá fora começava a bater à porta. Mas tudo o que Fernando conseguia pensar era em Samuel. O menino estava ali, sua vida escorrendo como areia entre os dedos. E agora, Carlos estava jogando luz sobre uma verdade que parecia impossível. Ele era nosso dever, Fernando. Um legado que foi esquecido. Carlos gritou, e havia um remorso profundo na voz dele. Nesse momento, Roberto riu de forma baixa e desdenhosa. Uma risada que apenas aumentava o desconforto na sala. Então deixem que ele morra, Carlos. Isso não muda a realidade. O que Samuel sempre foi, não importa. Roberto disse, o desprezo em sua voz tornando a tensão ainda mais insuportável. Fernando sentiu seu estômago revirar. O que você sabe sobre ele? O que está acontecendo aqui? A confusão encheu sua mente. Tal revelação não poderia ser verdade. Não poderia. Mas enquanto os dois homens discutiam, havia algo se formando nas sombras. Um dos assaltantes que estava atento à conversa deu um passo à frente, segurando uma arma mais firme. Tá tudo muito interessante, mas quero saber de quem é a grana que estamos levando. Ponto. Ele olhou para Fernando com um brilho perigoso nos olhos. Fernando havia perdido a noção do tempo. Cada segundo se esvaiu como água. Mas ele se lembrou da conversa com seu sobrinho. As pequenas histórias que ele contara. Algo travou dentro dele. Os fragmentos de memória começaram a se encaixar. Samuel não era um simples mendigo. Ele tinha algo em seu passado que unia a tudo isso. Então, sem aviso, o jovem, ainda com vida, exclamou com uma força surpreendente. Tio, escute, eu posso te explicar tudo. Seus olhos, antes cheios de desespero, agora ardendo com um novo foco. A urgência em sua voz cortou a confusão da sala. Samuel, não, você está machucado. Fernando gritou, seu coração despedaçando-se, ao ver a luta de seu sobrinho. Mas as palavras de Samuel carregavam uma verdade profunda, quase palpável. O meu verdadeiro nome, tio, é Daniel. E eles estão atrás de mim porque eu sei coisas que podem destruir. Uma nova onda de pânico tomou conta quando o assaltante viu a oportunidade. Ele se virou, a arma agora apontada para Samuel. Basta de conversa. Ninguém vai sair daqui vivo se não me derem o que eu quero. Fernando saltou à frente, sentindo cada batida do seu coração como um tambor que pulsava com uma determinação feroz. Você não vai tocá-lo, gritou. O desespero transformava-se em raiva, o medo em coragem. Ele não poderia deixar seu sobrinho se tornar outra vítima. Mas a confusão chegou ao clímax quando Carlos, em um gesto inesperado, puxou uma arma de dentro da jaqueta. Deixa que eu cuido disso, ele gritou. Mas antes que pudesse fazer algo, a sala explodiu em um caos total. A polícia havia finalmente invadido. Os tiros ecoaram. Foi um momento de pura instabilidade, onde cada alma na barbearia parecia presa em uma batalha de lealdades e verdades obscuras. E no meio de tudo, Fernando mal conseguia entender o que estava acontecendo. Perdeu-se na ideia de que seu mundo, tudo o que acreditou, poderia desmoronar a qualquer momento. Enquanto a sirene soava
e as luzes brilhavam como relâmpagos, ele, percebendo que a verdade que ele e Samuel estavam prestes a desvendar não era apenas sobre o passado, mas sobre tudo o que ainda estava por vir. O que mais havia debaixo daquela superfície? Embora a polícia parecesse um respiro de alívio, o que realmente significava a presença deles em meio a tudo. Fernando, a voz de seu irmão rasgou o ar. Nada será como antes. O que Carlos queria revelar ainda estava envolto em mistério, e agora ele só podia sentir que uma nova e aterridora realidade estava a caminho. O que mais ainda não sabia? E quem realmente era Samuel? Ou melhor, Daniel. A história estava apenas começando a se desdobrar, mas tudo o que Fernando podia fazer era se preparar para o que viria a seguir. O que a vida havia guardado para ele e seu sobrinho agora revelava-se mais complexo do que qualquer um poderia imaginar. Fernando estava paralisado, a mente em uma mistura de confusão e dor. As revelações sobre Samuel, ou Daniel, como afirmou, ainda ecoavam em seus pensamentos enquanto a tensão crescera insuportável. Carlos, antes um irmão perdido, agora era uma presença que trazia mais mistério do que respostas. Samuel? O vestido de Fernando começou a tremular como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. O assaltante apontava a arma, e a situação estava prestes a se transformar em algo ainda mais sombrio. A polícia invadia o espaço, as vozes de gritos se confundindo. "Não aponte isso para ele!" Fernando gritou, a adrenalina fazendo seu coração disparar. O olhar do assaltante era ameaçador, e cada respiração pesada soava como um tambor em seus ouvidos. No entanto, o que ocorrerá em seguida fez tudo parecer como um pesadelo. Carlos, com um movimento rápido, virou-se e apontou a arma diretamente para Roberto. "Você nunca deveria ter vindo aqui, Roberto." Ele disparou, mas não para os assaltantes como todos esperavam. Em vez disso, a bala atingiu Roberto na perna e ele caiu no chão, rugindo de dor. O alvoroço na barbearia atingiu um novo nível. Gritos misturados com os sons de passos pesados da polícia entraram como um furacão. O assaltante ficou paralisado, confundido, observando Roberto se contorcer no chão. Nesse momento de distração, Samuel aproveitou a chance, levantou-se e empurrou Fernando para o lado, gritando: "Agora, tio, vamos sair!" Fernando quase não acreditou no que aconteceu. Samuel, ou Daniel, adotava uma coragem ardente. Ele puxou Fernando pela mão e ambos correram para o fundo da barbearia, buscando abrigo atrás de um banco. "Por que você fez isso, Daniel?" Fernando perguntou, a voz agitada. "O que está acontecendo?" "Eu precisava que a verdade viesse à tona", Samuel respondeu ofegante. "O que Roberto fez com nossa família, não podemos deixar que continue assim." As palavras dele eram como espinhos em seu coração. Fernando estava paralisado pela confusão, e agora pela revelação de que uma luta maior estava em marcha. Enquanto a polícia tentava controlar a situação, os assaltantes estavam em estado de pânico. Carlos, ainda de pé, apontava a arma para todos, mas já estava perdendo o controle. "Eu sei sobre você, Carlos!" Roberto gritou, lutando contra a dor. "Sei que Samuel não é como você pensava, e você não pode escapar disso." Essa confissão ressoou como uma bomba, deixando Fernando sem palavras. A polícia se aproximou, cercando os dois lados do tumulto. As sirenes pareciam ensurdecedoras, e o medo preenchia o ar pesadamente.
Fernando ansiava por escapar, mas o choque do que estava acontecendo quase o consumia. Não deixem eles saírem, um dos policiais gritou, e nesse momento a tensão subiu a um nível insuportável. Fernando viu um policial reconhecer Carlos. Seus olhos se arregalarem em incredulidade. As palavras de Roberto ecoavam na mente de Fernando. Samuel não é como você pensava. Ele não conseguia processar isso. O que Roberto sabia? O que realmente ligava Samuel e Carlos? E foi nesse instante que o inesperado aconteceu. Uma figura feminina surgiu no meio do caos, sua entrada silenciosa contrastando com o alvoroço. Era Maria, a esposa de Fernando, que ele acreditava ter morrido em um acidente anos atrás. Fernando, ela chamou, e a voz dela era como um canto de um anjo em meio a um pesadelo. O choque fez o mundo girar, e a visão de Fernando turvou. Ele estava prestes a desmaiar. Como ela podia estar ali? Todas as peças da realidade estavam se encaixando, mas a verdade parecia mais distante do que nunca. O que mais estava oculto atrás desse emaranhado de mentiras? Antes que pudesse reagir, Maria olhou bem nos olhos de Fernando e disse: Eu sei de tudo, Fernando. Sobre Samuel e sobre Carlos. É hora da verdade. A multidão, incluindo policiais e assaltantes, parou para ouvir. O que ela tinha a dizer? O que mais estava à espreita sob a superfície da dor que unia sua família? E enquanto todos aguardavam a revelação, Fernando percebeu que o futuro deles nunca mais seria o mesmo. Fernando! Maria gritou, e a intensidade da voz dela ecoou pela barbearia. Ele olhou para ela, seus olhos arregalados como se visse um fantasma. A presença dela era um choque. Mas que respostas ela tinha? O tempo parecia parar. Os olhares de todos se voltaram para ela. O clima era insuportável. Fernando queria perguntar como ela estava viva, mas havia algo mais urgente em jogo. O assaltante olhando para eles, a tensão no ar como um fio prestes a arrebentar. Maria, o que está acontecendo? A voz de Fernando era baixa, tremendo. Enquanto isso, os policiais se dividiam, tentando controlar a situação. Mas tudo parecia confuso e ameaçador. Eu sei de tudo, Fernando. Sobre Samuel, sobre Carlos. O que ela estava dizendo? Fernando nem sabia como reagir. Um sentimento de desespero começava a tomar conta dele. Como assim? Ela sabia. Com um olhar fixo em Roberto, que gemia de dor no chão, Maria continuou. A verdade é que Daniel é seu irmão, o verdadeiro e único herdeiro do nosso legado. Roberto sempre soube disso. A confusão tomou conta de Fernando como uma onda, arrastando-o e impedindo qualquer pensamento claro. Seu irmão? O grito de Fernando saiu como um sussurro angustiado. Ele olhou para Daniel, ou Samuel, e o nó na garganta apertou. Tudo parecia um quebra-cabeça bagunçado. Antes que pudesse processar mais, Carlos gritou: Maria, cala a boca! Você não entende o que está fazendo. A voz dele era inundada de pânico e raiva. O que mais estava escondido? E então, em uma fração de segundo, tudo mudou. Um segundo assaltante que estava sumido até então decidiu que era hora de tomar as rédeas. Ele sacou uma pistola com um olhar ardente e, em um movimento rápido, apontou para Maria. O tempo parou novamente. Um silêncio mortal tomou conta do ambiente. Pare agora! A voz dele era autoritária.
Mas Fernando sentiu uma explosão de emoção. Você não vai fazer isso. Ele se interpôs entre eles, sabendo que Maria estava em perigo. Antes que pudesse chegar até ela, o tiro ecoou. Um disparo ensurdecedor que quebrou a tensão de forma brutal. Fernando sentiu o mundo girar. O som foi como um estrondo, fundindo-se com o grito de Maria. Seu corpo tombando ao chão, uma expressão de choque em seu rosto. Maria! A dor e o horror inundaram a barbearia. Fernando não conseguia acreditar. Ele correu até ela, o coração batendo forte no peito. As cores começaram a desbotar ao seu redor, enquanto se agachava, segurando seu corpo. O sangue escorria, tingindo o chão de vermelho e cruel. Não, não, não! Por favor! Ele sussurrou, a voz embargada. A cena se tornava um pesadelo. Fernando se sentiu perdido. Tudo que ele conhecia desmoronando ao seu redor. Carlos, que havia permanecido em pé, encarou o assaltante, sua expressão se contorcendo em uma mistura de raiva e desespero. O que você fez? Você não precisava fazer isso. Eu precisava. O garoto e sua mãe estão em meu caminho. Agora está tudo arruinado. O assaltante gritou, mas suas palavras pareciam vazias em meio ao caos. A barbearia estava tremendo de estresse. Os clientes paralisados. Os policiais espiando, todos em choque. Fernando mal conseguia pensar. A adrenalina dançava em seu corpo enquanto tentava entender o que estava acontecendo. Maria, sua Maria, estava... Não, isso não poderia ser verdade. Ele olhou nos olhos dela, buscando alguma centelha de vida. Eu sempre estive aqui, ela sussurrou, os olhos começando a se fechar. Fernando, encontre a verdade. A verdade está em Daniel. As palavras dela foram um sussurro agonizante, quase inaudíveis. A realidade do que acontecia pairava no ar como um veneno. O que mais estava escondido? Fernando se sentiu como se toda a sua vida tivesse sido uma ilusão. Tudo o que conhecia estava em risco. Ele olhou para Daniel, que agora tinha um novo peso sobre seus ombros. Era mais do que apenas um sobrinho. Agora era um irmão perdido. Um grito distante de um dos policiais cortou o momento. Todos! Saída de emergência! Vamos! E foi naquele segundo que a barbearia parecia um mundo em colapso. O que tudo isso significava? O que se tornaria da sua família? O que aconteceria se Daniel fosse a única chave para toda a verdade? Fernando sabia que a verdade estava perto. Mas a dor de seu mundo desmoronando era mais do que ele podia suportar. Ele se levantaria novamente, assim como a história apenas começava a se desfazer. E no meio de tudo isso, a única coisa que restava era a pergunta: quem realmente era Samuel ou Daniel? E o que mais havia dentro daquela verdade quebrada? Fernando sentiu o frio da morte em suas mãos enquanto Maria caía, seu corpo tão amado se despedaçando no chão. Ele gritou, a dor transformando-se em fúria. O alvoroço na barbearia tornara-se uma sinfonia de gritos, sirenes e o estalo de armas. O assaltante que atirou fez menção de atirar novamente, mas a fragilidade da situação o cercava. Parem! Fernando gritou, a voz ecoando através do caos. Ele se ajoelhou ao lado de Maria, segurando seu rosto, procurando alguma resposta nos olhos dela. Fique comigo, por favor. Você não pode ir assim. O olhar dela se mantinha preso ao dele, uma mistura de amor e dor. Fernando, você precisa descobrir a verdade.
Ela murmurou, suas palavras se tornando um sussurro frágil, como uma promessa ou um último pedido. A adrenalina pulsava em suas veias. Ele sentia cada batida do coração, a intensidade daquela luta. No fundo, o som da polícia crescia, mas ali, naquele momento de desespero e perda, nada parecia importar. Ele não podia permitir que isso acabasse assim. Daniel, ou Samuel, ergueu-se atrás dele, o rosto coberto por uma expressão de determinação feroz. Tio, não podemos deixar que isso termine aqui. O jovem estava pronto para lutar. Não importava o custo. A verdade sobre nós precisa ser revelada. Fernando encarou Daniel, suas feições se unindo como se a força do menino estivesse injetando coragem nele. A verdade está distante, mas ainda existe uma chance. E assim, enquanto a tensão crescendo, ele viu os policiais se aproximando. Era o momento. Daniel, eu confio em você, ele exclamou. Juntos, vamos descobrir o que está por trás de tudo isso. Os policiais invadiram a barbearia como um redemoinho de esperança, armados com a certeza de que aqueles instantes de caos logo dariam lugar a algo maior. Um silêncio tomou conta do ar quando a polícia finalmente tocou a realidade. Prioridade à segurança. Ninguém se mexa. A voz do oficial ecoou, criando um instantâneo de controle e ordem. Um sussurro coletivo de alívio parecia vibrar entre os presentes. Fernando, quebrado, levava o peso de suas decisões. As lágrimas escorriam em seu viço, misturando-se ao piso manchado. Ele sabia que precisava de respostas, e Maria o estava chamando, mesmo em sua última respiração. A luz dela estava apagando, mas seu espírito queimava com intensidade. O assaltante que atirou foi imediatamente neutralizado. Os gritos e barulhos começaram a se dissipar, enquanto o estresse se transformava em uma onda de fervor. Fernando sentia que havia uma luz no fim do túnel. Cada pessoa ao seu redor buscava por algo maior, uma resposta, um futuro. Quando a calma finalmente começou a se assentar, ele se virou para Daniel. Vamos descobrir a verdade, juntos. O jovem acenou, um brilho de esperança nos olhos. Fernando sentiu a conexão entre eles crescer, cada um sendo o pilar do outro. Enquanto a polícia organizava a cena, Fernando respirou fundo, seu coração pesado, mas determinado. Ele não tinha certeza de tudo que ainda estava por vir, mas sabia que não poderia mais se deixar levar pelo passado. Eu tenho que ir. Temos questões a resolver, ele disse a Daniel. Era um novo começo, um passo em direção ao desconhecido, e estava tudo bem. Eu vou com você, Daniel respondeu firme, colocando a mão no ombro de Fernando. O caminho à frente estaria cheio de perguntas, mas algo mudara. Aqueles que amamos nunca são realmente perdidos. Eles vivem em nós. E juntos, Fernando e Daniel estavam prontos para enfrentar qualquer tempestade. À medida que saíam da barbearia, agora uma cena de amor e dor. A determinação de Fernando famejava. Era hora de buscar respostas, de descobrir toda a verdade. O passado poderia não ser gentil, mas o futuro estava nas mãos deles. E eles estavam prontos para lutar. Então, meus amigos, é agora ou nunca. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas sobre amor, família e mistério sem fim. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garanta que mais pessoas descubram essa trama emocionante. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Adoraríamos ver o que pensam. E por último,
Compartilhe esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho chocante. Não deixe para depois. Este é o momento para demonstrar seu apoio a esse projeto.